Você já passou por isso? Aquele momento em que o coração dispara, o ar parece sumir, a mente começa a girar em espiral e o corpo inteiro grita perigo, mesmo quando racionalmente você sabe que nada está acontecendo. É como se uma parte sua soubesse que está tudo bem, mas a outra parte, a que comanda o corpo, não acreditasse em você. Essa é a sensação real de uma crise de ansiedade. E se você já viveu isso, sabe que não adianta ninguém mandar você respirar fundo, pensar positivo ou se acalmar. Porque no meio da crise, a parte racional do cérebro está praticamente fora do ar. É o seu sistema de sobrevivência quem está no controle. E ele age rápido, automático, como se tivesse alguém te salvando de um ataque, mesmo que o inimigo seja um simples pensamento. Mas aqui tá a boa notícia. O que o seu cérebro aprendeu a fazer, ele também pode desaprender. A mente é treinável e é exatamente isso que a PNL e a hipnose ensinam: a reprogramar os padrões automáticos que fazem você reagir no modo pânico. E hoje eu vou te mostrar um método de 4 etapas que funciona de verdade, porque não depende da força de vontade nem de pensamento positivo. É um método que conversa direto com o seu inconsciente. E quando você entende como aplicar isso, a crise não te domina mais. Você domina o seu próprio estado. Mas antes de te ensinar essas 4 etapas, eu quero que você entenda uma coisa essencial. Você não é fraco. Você não está quebrado. O seu cérebro apenas aprendeu a apertar o alarme errado. E o que foi aprendido pode ser reprogramado. Quando uma crise começa, o que está acontecendo dentro de você não é loucura, é biologia. O seu cérebro tem uma estrutura chamada amígdala cerebral. Ela é como um alarme interno que é programado para te proteger quando você está correndo perigo. O problema é que com o tempo, esse alarme começa a disparar por engano. Ele reage a pensamentos, lembranças, imagens mentais. Coisas que parecem perigosas, mas não são de verdade. E nesse momento, o corpo inteiro entra em um modo de defesa. O coração acelera, o estômago contrai, os músculos endurecem e a respiração fica curtinha. É como se você estivesse prestes a fugir ou a lutar, mesmo parado no sofá. Enquanto isso, o córtex pré-frontal, a parte racional, a que pensa, que decide, que entende, ela perde momentaneamente o controle da situação. É por isso que durante uma crise você não consegue pensar direito. Não é falta de controle. É o seu cérebro tentando te proteger de uma forma errada. E é aí que entram a PNL e a hipnose. As duas trabalham com o inconsciente. Justamente essa parte automática, que reage sem pedir permissão. A hipnose é o estado natural em que o cérebro aprende rápido. É o mesmo estado que você entra naturalmente quando está tão concentrado em um filme, por exemplo, que se esquece do mundo. A PNL, Programação Neurolinguística, por sua vez, te ensina a acessar esse estado e reprogramar a forma como o seu cérebro responde a certos estímulos. Em outras palavras, você aprende a falar a língua do seu inconsciente. E quando você fala a língua dele, o corpo te obedece. A calma não é mais forçada, ela acontece. Então, quando eu falo de método, não estou falando de força mental, nem de controle total. Eu estou falando de aprendizado. E aprendizado é o que o seu cérebro faz de melhor. Agora que você entende o que acontece dentro do seu cérebro durante uma crise de ansiedade, é hora de aprender a reverter esse processo, passo a passo. Esse método tem 4 etapas simples, mas muito poderosas. E quando você entende como cada uma atua no seu sistema nervoso, começa a perceber que a crise não é um inimigo, é só um sinal mal interpretado. A primeira etapa é reconhecer o gatilho. Toda crise tem um início. Pode ser um pensamento, uma lembrança, uma sensação no corpo. O problema é que a maioria das pessoas tenta lutar contra isso. E ao resistir, acaba alimentando ainda mais o pânico. Então, o primeiro passo é reconhecer com presença, nomear o que está acontecendo. Por exemplo, você pode dizer: isso é só o meu corpo reagindo a um alarme falso. Quando você faz isso, o cérebro entende que há consciência no comando. E o que é consciente começa a se reorganizar. Por exemplo, imagine que você está deitado tentando dormir e do nada o seu coração começa a acelerar. Em vez de entrar em pânico, você pode dizer mentalmente: isso é só o meu corpo liberando adrenalina, não tem nenhum perigo real. Ou você está numa reunião e sente a garganta fechar.
Ao invés de tentar esconder, apenas reconheça internamente. Isso é ansiedade. E eu sei o que está acontecendo. Ou ainda, você lê uma mensagem e sente, sei lá, o estômago travar de nervoso. Aquele medo de rejeição, de conflito. Nesse momento, você pode reconhecer. Calma, é só o meu cérebro reagindo. O mundo não está desabando. Reconhecer é desarmar a armadilha. O que é visto com consciência perde o poder. A segunda etapa é quebrar o estado. Depois de reconhecer, é preciso interromper o ciclo automático ali da ansiedade. Na programação neurolinguística, nós chamamos isso de interrupção de padrão. É como tirar o cérebro do looping antes que ele te leve cada vez mais fundo. E a forma direta de fazer isso é através do corpo e dos sentidos. Voltando naqueles exemplos, por exemplo, se você está deitado e seu coração acelera, sinta o peso do seu corpo no colchão. Aperte o lençol com as mãos, sinta a textura, o contato das suas mãos no pano. Isso traz o cérebro de volta para o presente, de volta para a realidade. Se você estiver em um ambiente público, mude levemente a postura. Se você está assim, você ajeite a postura. Encoste as suas costas numa cadeira, sinta os seus pés no chão, olhe ao redor e identifique 3 objetos que são da mesma cor. É um ótimo exercício. Se está sozinho e sente sua mente girando, levante e vá até a pia, lave o rosto com água fria. Esse pequeno choque sensorial é como apertar o botão de reinício do seu sistema. O corpo não distingue o que é imaginado do que é real. E quando você muda o foco dos sentidos, o cérebro vai entender. Opa, eu tô seguro agora. Estamos aqui no mundo real. A terceira etapa é reprogramar a resposta. Agora é o momento de ensinar o seu cérebro a reagir diferente. A crise é uma resposta aprendida, e o que foi aprendido pode ser reprogramado. E aqui você vai usar o poder da imaginação e da linguagem para criar um novo comando emocional. No momento da crise, você pode imaginar que uma luz suave está descendo da sua cabeça para o peito e espalhando para o resto do corpo. A cada expiração, imagine essa luz se expandindo e ocupando o espaço todo em volta de você. E vá repetindo mentalmente a frase: eu tô seguro agora. Calma, eu tô seguro. Se o seu gatilho é o medo de perder o controle, você pode fechar os olhos e visualizar a sua versão tranquila, firme, olhando para você mesmo e dizendo: você sabe o que fazer, tá tudo bem. E se o gatilho é o medo de algo ruim acontecer, você pode imaginar você atravessando essa situação com calma, com tranquilidade e voltando inteiro do outro lado da situação. Isso cria uma nova memória emocional e o seu inconsciente começa a gravar essa reação como o seu novo normal. Na hipnose, esse é o estado de aprendizado profundo. Você não está fingindo calma, você está ensinando calma para o seu sistema. A quarta e última etapa é redirecionar o foco. A crise termina de verdade quando a mente sai desse looping. E para isso você precisa dar a ela algo novo para se ocupar. O foco é o volante da nossa mente. Onde você coloca atenção, você coloca energia. Se a crise veio à noite, direcione o foco para o som da sua respiração. Conte. Inspiro 1, expiro 2. Inspiro 3, expiro 4 e vai repetindo até se acalmar. Conta até 10 ou até você ficar mais calmo. Esse simples exercício ativa o sistema parasimpático, que é o freio natural da ansiedade. Se a crise veio no trabalho, olhe ao redor e escolha algo pequeno para observar nos mínimos detalhes. Por exemplo, preste atenção no som do ar-condicionado, ou no padrão de uma parede, se tem alguma rachadura, alguma parte mal pintada. Presta atenção no som da caneta riscando o papel. E se a crise foi causada por uma notícia, uma mensagem ou uma lembrança dolorosa, diga mentalmente para você mesmo: agora não. E volte a atenção para o presente. Olhe as suas mãos, perceba seus dedos, perceba sua respiração, o ar entrando e saindo dos pulmões. Sinta o ambiente à sua volta, escute o som, sinta a temperatura. Com o tempo, seu inconsciente aprende que não precisa mais disparar esse alarme da ansiedade. O corpo entende que o perigo acabou e o cérebro simplesmente te obedece. Essa sequência de 4 etapas é muito simples, mas é muito poderosa. Reconhecer, quebrar o padrão, reprogramar e redirecionar.
São 4 etapas que você pode usar em qualquer lugar. Seja deitado na cama, no carro, numa fila, no meio de uma conversa, porque você vai fazer tudo só dentro da sua cabeça. E quanto mais você pratica, mais o seu cérebro entende que é você que está no comando. Com o tempo, você vai perceber que não é mais a crise que te domina, é você quem conduz o processo. Porque toda vez que você aplica essas 4 etapas, o seu cérebro aprende um pouco mais sobre segurança. E aprender segurança é o que cura a ansiedade de verdade. Não é uma cura mágica, é um treino. O mesmo treino que o seu cérebro fez para disparar o alarme errado, ele agora vai fazer para manter a calma. E isso muda tudo. Quando você começar a reconhecer os sinais, quebrar o estado, reprogramar a resposta e redirecionar o seu foco, o que antes era um momento de desespero vira um laboratório. Você passa a observar o que está acontecendo com curiosidade, não com medo. E essa mudança de postura transforma completamente o seu sistema nervoso. A calma deixa de ser um lugar que você tenta alcançar e passa a ser um estado natural, familiar para você. É como se pouco a pouco o seu corpo aprendesse o caminho de volta para casa. Quando você entende isso, não precisa mais fugir da ansiedade. Você vai olhar para ela e dizer: tá bom, obrigada, mas eu cuido daqui. Dominar a mente não é nunca mais sentir medo. É saber o que fazer quando ele aparece. É deixar de reagir no automático e começar a escolher. E essa escolha, repetida e praticada, vai moldando uma nova versão de você. Uma versão mais presente, mais lúcida e mais leve. Se essa mensagem fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o que mais te pega durante uma crise. É aquele pensamento que parece impossível de controlar? Me conta aqui, eu leio tudo e eu posso até usar as suas experiências como base para os próximos vídeos. E aí eu te ajudo a lidar com isso de uma forma cada vez mais prática e profunda. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Eu vou deixar um outro vídeo do canal aparecendo aqui na tela. Eu espero que seja útil para você, espero que você goste. Obrigada por ficar até o final. Te vejo na próxima, hein? Tchau, tchau.